Ia chamar o senhor José Daldegan para fazer uso. Aproveito e entrego também essa moção de louvor. Vou entregar primeiro antes que ele está bravo. Tira depois que ele fazer o pronunciamento. Deputado Raad Mansur, membros da mesa, a quem cumprimento em nome da Eliette Bastos, prefeitos e prefeitas aqui presentes. Primeiramente, parabenizo a todos pelo trabalho incansável, dedicado, desprendido, pelo bem das nossas quadras, dos nossos vizinhos e da nossa cidade. Eu só pedi a inscrição para poder falar do nosso momento especial que nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal, que é a questão política, contextual que nós vivemos, e também a questão do 50º aniversário de Brasília, né? Uma coincidência muito triste de que, nesse momento em que comemoramos esses 50 anos, também temos que deparar com essa triste realidade política atual, dessa conjuntura em onde tudo se aflorou, o que estava antes, de certa forma, escondido ou, ao menos, preservado, né? Eu queria também dizer o seguinte, que nesses 50 anos de Brasília, o importante é a gente lembrar um conceito muito importante, que é a questão do tombamento da nossa cidade. Nossa cidade é patrimônio cultural da humanidade e é a maior riqueza que nós temos. E qual é o patrimônio cultural que nós temos? É o plano urbanístico de Lúcio Costa, que não foi realmente mencionado, como Eliette falou, nem Juscelino, nem Lúcio Costa, nem Oscar Niemeyer foram citados nas programações dos eventos do aniversário de Brasília. E qual é o plano urbanístico de Lúcio Costa? São as unidades de vizinhança, são as quadras, são toda a organização que nós temos no nosso plano piloto, né? E aí eu queria que essa casa se debruçasse mais nesses conceitos, porque eu vejo que tem muita gente ainda que desconhece o significado real dessas palavras e confunde com manutenção, e nem isso está sendo feito, né? O plano piloto está realmente abandonado, como já foi dito aqui, não está tendo manutenção, está se deteriorando, mas, além disso, se planeja a deturpação, a violação do plano urbanístico de Lúcio Costa. Então, ao mesmo tempo que não se preserva, não se mantém, não se cuida da manutenção da cidade, se planeja também a mudança, a violação do plano urbanístico, ou seja, a preservação desse tombamento, desse patrimônio que nós temos. Então, eu queria só ressaltar isso e fazer votos de que chegamos, nesses 50 anos, a esse ponto, com a eclosão das instituições, com a explosão da estabilidade política, com a ameaça de intervenção, né, chegamos a esse ponto. Mas eu faço votos que, nesse 50º aniversário de Brasília, nós começamos uma nova etapa, uns novos 50 anos, e que esse marco triste da nossa história desse ano significa, então, o início de uma nova etapa, uma nova era dessa cidade, onde não haja mais corrupção, não haja mais deterioração, e haja, assim, respeito à cidadania, respeito à vontade dos moradores, e não confundir uma coisa, não estamos falando aqui de preservar privilégios, nós estamos falando aqui de preservar um patrimônio que é de todos, que é da humanidade, estamos falando aqui de preservar essa riqueza que é o projeto urbanístico de Lúcio Costa. E eu digo o seguinte, quando vem um visitante, quando chega um visitante aqui na nossa cidade, uma pessoa que não conhece Brasília e vai se hospedar na minha casa, a primeira coisa que eu vou mostrar para ele não é os monumentos, não é a catedral, não é a Esplanada, o Palácio da Alvorada, o Congresso, é justamente a harmonia que existe no plano urbanístico, a unidade de vizinhança, a quadra, o comércio, a escola, o jardim de infância, tudo isso muito bem planejado, muito bem casadinho, que o Lúcio Costa bolou, é a maior riqueza que nós temos. Esse é o primeiro cartão postal que eu mostro
para quem vem visitar a nossa cidade. Então, quero que esse conceito fique claro para essa casa, porque eu sinto que muitos deputados não têm esse conceito, né? Aliás, pensam que as 700, como foi citado, eu sou prefeito da 706 Sul, as 700 ali, muita gente planeja que aquilo lá seja destruído e se monte arranha-céus ali, porque para a gente que é de fora, que não nasceu aqui, ou para a gente que não conhece a beleza desse projeto, fica achando um absurdo no centro da cidade não ter arranha-céu. Aqueles lotes ali, na cabeça desses donos de comércio, de construtores, empreiteiros, na cabeça deles aquilo lá é um absurdo, aquilo lá é um filão para ser derrubado e ser vendido e ser construído arranha-céus. Então, é isso que eu queria deixar aqui, deixar frisado para que essa casa respeite o planejamento, o tombamento da cidade, respeite esse patrimônio e que divulgue mais, faça mais seminários e entenda melhor o verdadeiro significado dessa palavra, que é o tombamento, o patrimônio cultural da humanidade em Brasília. Obrigado. Eu vou aproveitar para entregar também a moção de louvor do senhor Cosme Alves de Jesus, que chegou também. Por favor. Bom, nós temos só mais 2 pessoas, tá? Vou deixar o Arthur por último e vou chamar a senhora Maria de Lourdes Werneck. Ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui é o lugar disso mesmo. Tem Flamengo, hein, galera? Mas tá ótimo. Verdade. Aqui também. Dizer boa noite, eu acho que a gente cumprimenta a todos, mas eu quero cumprimentar o deputado Hadi Mansur pela sua delicadeza de motivar os prefeitos, dedicando um dia, porque isso é uma coisa que será lembrado sempre. Então, te parabenizo por essa atitude. Cumprimento aqui a nossa líder, eterna líder, Eliette. Eterna líder. O médico, Mutirão, né? E o Luizão. Não preciso de cumprimentá-los, porque já falei com quase todos. Eu só vim aqui para dizer, Hadi, isso é muito importante, escolher o dia do prefeito, vindo de você, porque você tem sido dos poucos políticos a dar exemplo. É orgulho para nós ser homenageado com o título de uma pessoa que nos orgulha. Isso é muito importante. Se esse título, se essa escolha desse dia viesse de uma pessoa que tivesse algumas manchas no momento, talvez para nós não fosse tão importante. E você nos deu essa oportunidade de estar aqui nesse dia festivo, de estar pondo para fora, igual a Eliette e a Regina, essa angústia que eu acho que é um dia festivo, talvez não devesse dizer, mas é a oportunidade que elas tiveram. Então, fizeram aquilo em benefício da comunidade. Eu já, como prefeita, de 4 anos, e agora no Conselho, nós temos muitas necessidades e muito pouco apoio para se realizar.
Mas eu vou deixar aqui um conselho. A gente tem na alma esse espírito de liderança, essa vontade de construir, e isso é muito bom. Então, que a gente não faça, ainda que não faça nada de extraordinário, mas ser extraordinário naquilo que faz. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Na verdade, antes do Arthur, ainda tinha aqui uma pessoa que queria falar e eu tinha me enganado. É a Sulene Cunha, por favor. Lembrando que ela é prefeita da 216 Sul. Sim. Frente a tantas palavras, né, o discurso da Eliette e o discurso da prefeita do setor comercial norte, minhas palavras são simples, né? Eu quero dizer na simplicidade. A todos da casa, muito obrigado, né, por estar nos recebendo aqui, porque eu acho que isso é justo e isso procede. Nós estamos contentes, e eu me coloco nessa situação, simplesmente porque estamos aqui sendo homenageados. Os prefeitos querem coisas simples, são pessoas simples. E essa questão de nos trazer aqui nos faz crescer uma esperança de que todas as nossas reivindicações serão muito bem atendidas. Porque, na verdade, os líderes comunitários, eles querem pouco, querem muito pouco. Eles querem cuidar e zelar pelo espaço no qual eles residem. E é essa a nossa luta. O trabalho dos líderes é um trabalho árduo e é um trabalho solitário, muito solitário. Eu cito até aqui alguns versos do Carlos Drummond de Andrade, e ele escreve um poema chamado Mãos Dadas. E num momento difícil, pós-guerra, ele diz: vamos todos de mãos dadas vencer a enorme realidade. E eu acho que é isso o que me faz estar novamente na prefeitura da minha quadra. A nossa realidade é essa, é lutar para que as pessoas respeitem o nosso direito de moradores, tá? Que o comércio nos respeite. Quando falta a ação dos órgãos públicos, quando o órgão público não cumpre o seu papel, o que a comunidade faz? Ela cobra daquele que está mais próximo. Ela cobra do prefeito. Mas você não mandou podar as árvores, mas as calçadas estão quebradas. E você não faz nada. Eu vou parar de pagar a prefeitura. Que a prefeitura tire a enxada que é dela que eu estou guardando aqui. Eu não vou dar mais banho para o jardineiro. Por aí foi, né? Bom, mas eu confesso a vocês que, enquanto líder da minha comunidade, e eu tenho essa questão bem clara para mim, eu não tenho feito nada, porque fazer não depende de mim. Tá? Claro, eu já pensei em me botar uma peruca e tal, e sair com uma enxada, capinando e tal. Tá? O GDF, ele tem obrigação de fazer. E por que ele não faz? Porque as quadras estão abandonadas. Por que nós, prefeitos, com a nossa voz miúda e rouca, tá, lançada ao ar, não faz efeito nenhum? Na minha quadra, é uma quadra bonita, 216 Sul. É uma quadra com uma prefeitura bem chique. Mas, mesmo assim, lá falta calçadas. Outro dia, 2 senhoras caíram e o porteiro falou para mim: prefeito, eu não quero que você arrume isso aí não, porque isso aí está dando dinheiro. A senhora caiu e ela machucou, eu fui lá e ajudei, ela me deu dinheiro. Falta calçadas. Falta cumprir a lei de acessibilidade, gente. A cidade inteira.
Falta lazer, nossa quadra de esporte está lá. Outro dia o menino machucou o pezinho lá. Falta manutenção das áreas verdes. Falta melhoria da iluminação. Então, falta tudo. Falta manutenção na cidade. Por isso, eu digo que eu, como prefeita, posso muito pouco. E cabe aos prefeitos cobrar e esperar uma eternidade pelas respostas que muitas vezes nós não obtemos dos órgãos públicos. Eu pedi uma manutenção para as árvores da minha quadra em agosto. Só recebi agora. Quase que eu solto fogos quando eles chegaram no caminhão. Fui lá no supermercado, comprei assim 1 quilo de pão de queijo, um monte de coca, para dizer para eles, não vão embora, pelo amor de Deus, fiquem aqui, cortem aquilo, façam a poda necessária. Mas é isso, nós vamos de mãos dadas, porque assim nós vamos vencer. Esperamos que os órgãos do GDF sejam sensíveis, reconhecendo o trabalho árduo de quem luta muito pela preservação das quadras residenciais. Muito obrigada. Vou chamar nesse momento o senhor vice-presidente do Conselho, Arthur Benevides. O deputado está olhando para minha mão. Tô olhando ali. Eu vou dizer, eu tinha mesmo muito para falar, mas eu queria dizer que o brilhantismo das colocações já aqui feitas nesse plenário, acho que tiraria tudo que eu viesse somar aqui agora. Queria parabenizar a Vossa Excelência, na sua pessoa, parabenizo também a mesa, e cumprimento também a mesa, e dizer que tudo isso... parabéns, deputado. Seja bem-vindo, deputado. Agradecer a presença do deputado Regufe também, que abrilhanta ainda mais essa sessão, né, solene. Então, deputado, como eu estava falando, dizer que todas as palavras que aqui foram ditas, o senhor sabe muito bem que ela não está dirigida a Vossa Excelência. Essa palavra, então, inclusive, até sugiro a essa casa que seja feita uma proposição do dia do choro. O dia do choro. O dia que os prefeitos vão poder vir aqui e chorar tudo aquilo que o GDF não pôde fazer por eles. Porque muitos aí fora, deputado, muitos aí fora pensam que a gente recebe por estar desempenhando um trabalho na frente da prefeitura de quadra. Nós somos empregados, sim, do governo, mas não recebemos nada do governo. Somos achacrados diante de muitos. E nós queremos, assim, deputado, agradecer pela sua coragem de ter colocado, de ter proposto essa sessão, porque nós sabemos que esse legislativo há muito tempo já esqueceu da comunidade, há muito tempo. E eu quero dizer para Vossa Excelência que eu me orgulho muito de tê-lo como amigo, E agora eu quero me desfazer do Arthur, quero agradecer aos meus amigos, meu amigo Jorge, esses comerciantes aí que estão somando sempre com a comunidade, dizer que vocês não estão incluídos naqueles que foram citados aqui não, tá? Vocês é a parte boa do comércio, a parte do bem, aquilo que foi falado pelo Eliade, vocês é a parte do bem. Muito obrigado a presença de vocês, vocês sabem que vocês moram no nosso coração, viu? Muito obrigado mesmo. E dizer, deputado, também o seguinte, que agora eu quero me desfazer aqui do Arthur, vice-presidente, dizer que eu quero agora falar com o Rad. Desde 77, Rad, caminhamos juntos. Você lembra, Rad? É pena que... desde 77. É porque o Chiquinho não está aqui, mas o Chiquinho ia lembrar. Nós, Rad, a casa vai tomar conhecimento agora, Rad. Mas
Hoje, vocês, prefeito de quadra, vocês veem lixo sendo jogado na rua, de dejetos, de comida, esse negócio tudinho. Eu e este cidadão que está ali na frente, vocês não viam na nossa época, sabe por quê? Porque a gente passava nos bares, nos restaurantes, para catar as lavagens que existiam lá, e a gente dava um destino certo para ela. A gente dava um destino certo para ela. O Chiquinho é testemunha disso. O Chiquinho é testemunha disso, que nós passamos lá, nós éramos conhecidos como o lavageiro. Lavageiros. E, deputado, e quantas vezes, quando foi implantado o sistema de carro a gás, eu e o Rádio, nós fomos convidados para fazer um teste, nós fomos daqui para o Rio de Janeiro, com carro a gás, nós paramos daqui para o Rio de Janeiro 46 vezes trocando botijão de gás. Trocando botijão de gás na estrada. O povo não entendia o que esses doidos estão fazendo. O carro parava no posto, cheiro de gás que parecia. Uma coisa de louco. Então, Rádio, vocês estão aqui, né? Ainda bem que nós estamos aqui. Então, eu quero dizer, Rádio, que você me ensinou muito. Você é um homem de caráter. Você é um homem de ética. E nós aqui, você pode ver que esse plenário está cheio. E não é à toa, deputado. É porque você tem nos representado. Você tem dado a sua cara a tapa. E de trás desse grande homem, ele não apresentou, mas eu queria apresentar. Tem aquela grande mulher, Adila, sua esposa. Adila, para você eu quero dizer uma palavra que você conhece muito. Tem um ditado aí por fora que dizem que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu digo o contrário. Esse homem existe porque na frente dele tem você, uma grande mulher. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar em casa, em vão vigia os que edificam. E você tem sido uma guerreira na sua casa. Por isso que seu marido tem vitória. Você tem estado aqui dia a dia no gabinete, representando. Pouco eu não tenho visto esposa de parlamentares aqui fazendo a sua função, ajudando, sendo uma ajudadora. E você é um ajudador, Rádio. Você, por ser mais nova do que eu, mas eu considero sempre como mamãe, como eu considero também Rádio como pai. Muitos estranham, como eu chamo na rua de mamãe. Como pode? Mas moram no meu coração. Eu quero dizer, Rádio, então, finalizando com as homenagens da mamãe, dizer a você que muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que você tem feito. E queria solicitar dessa casa, aproveitar a presença do deputado Regufe também, que essa casa fizesse uma proposta de colocar na nossa educação, no sistema de educação do Distrito Federal, uma proposta de plano de preservação, que as crianças comece com as crianças. As crianças, elas têm o princípio de educar os pais. Entendeu? Elas conseguem ensinar os pais. A mídia, a imprensa hoje aí, ela não consegue, mas as crianças conseguem educar os pais. Aquele negócio da faixa de pedestre, ela funcionou, não foi por causa da propaganda do Detran, não. É porque os filhos cobravam dos pais. Os pais se sentiam envergonhados. Como é que o pai poderia cobrar de um filho aquilo que ele não ensinava? Então, essa casa deveria partir uma proposta de colocar no currículo escolar a preservação da cidade como patrimônio histórico da humanidade. E isso eu acho uma proposta muito boa. E queria finalizar dizendo que há muito nós somos esquecidos, há muito tempo nós somos esquecidos. Mas essa não é hora, é uma hora de homenagear, entendeu? De homenagem, já foi falado muito, e eu queria mesmo só agradecer por tudo que este homem chamado Rádio Massud tem feito pela comunidade, pelos comerciantes e por Sobradinho. Muito obrigado, Rádio. Que Deus lhe abençoe e lhe dê força para você continuar. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença do deputado Regufe, dizer que muito me orgulha de ter Vossa Excelência participando dessa homenagem, porque todos sabem que
os princípios políticos do deputado, por exemplo, é contra vários tipos de solenidades aqui nessa casa, e a presença dele aqui é sinal de um grande respeito que ele tem por vocês. Como ele também já tem um outro evento pré-agendado, que eu já tinha conhecimento, eu gostaria de quebrar o protocolo e passar agora a palavra para o deputado Regufe, que logo após vai ter que se ausentar. Por favor, deputado. Excelentíssimo senhor presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Raad, a quem parabenizo, porque, Raad, ter a ideia de fazer essa homenagem, eu acho que é para isso que deveria realmente servir esse tipo de sessão. Então, eu te parabenizo por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante. Senhor presidente em exercício do Conselho Comunitário de Segurança, Luiz Carlos Alves de Azevedo, senhora presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, a guerreira Eliete de Almeida Ribeiro Bastos, senhor representante do Conselho Comunitário do Sudoeste, deputado doutor Benedito Mutirão. Eu estava numa reunião e agora estou saindo para um outro evento, mas fiz questão de vir aqui por uma questão muito especial e muito particular. Porque eu penso que esse país, não é essa cidade apenas, mas esse país só tem jeito, estou vendo aqui a Lourdinha e outros, só tem jeito o dia que a sociedade civil se organizar. O futuro desse país está na organização da sociedade civil. Não está, na minha opinião, na classe política. Depende muito da sociedade. A falta de honestidade hoje na política é algo muito revoltante. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu penso que... Estou fazendo a minha parte para a sociedade, mas eu penso que a grande solução é o dia que a sociedade civil realmente se organizar. Que a sociedade civil entender que ela tem um papel como protagonista nessa mudança. Aí nós poderemos ter uma transformação de verdade. E é nessa mudança que eu acredito. Então, uma comemoração do Dia do Prefeito de Quadra, reunindo aqueles que são líderes comunitários de verdade, não só de direito, mas de fato, isso tem que ter a minha presença. Então, não importa onde eu esteja, eu tenho que vir. E fiz questão de estar aqui. Quero dizer a vocês que, na minha opinião, deveria, inclusive, ter uma mudança no orçamento do Distrito Federal. Na descentralização desse orçamento. Para que os prefeitos pudessem gerir, ou pelo menos indicar onde eles gostariam que fosse feito as obras nas suas quadras. Porque o dia que isso acontecer, você vai ver o governo muito mais próximo do cidadão. Hoje há um fosso na distância entre os representantes e os representados, entre o governo e a sociedade. É preciso aproximar isso. E uma forma de aproximar isso é dando maior responsabilidade, inclusive operacional, para as prefeituras de Quadra. Como disse o Arthur aqui, vocês são servidores do governo, não remunerados. Mas, às vezes, o governo não faz o que é um desejo da sociedade, e que já recolhe uma carga tributária abusiva, uma das mais altas do mundo, que eu acho que deveria ser reduzida. Eu acho que uma das discussões que tem que ter no Congresso Nacional é reduzir essa carga tributária, principalmente para a pessoa física. Então, eu penso que é preciso dar autonomia para os prefeitos e fazer com que os prefeitos tenham possibilidade de, com o orçamento da sociedade, porque o orçamento do governo não é do governo, é da sociedade, fazer as obras e os melhoramentos necessários diretamente na vida de cada cidadão. Eu queria parabenizar a todos vocês
Conheço alguns dos que estão aqui, não conheço outros, mas dizer que é muito bacana quando a pessoa dá do seu tempo, que poderia estar cuidando da sua família, cuidando de outra coisa, para o bem comum, para o bem coletivo, para fazer realmente o bem para a sociedade. Isso tem valor, gente. Por mais que às vezes não seja reconhecido da forma devida, inclusive alguns de vocês são chamados de chatos pelos outros moradores, entendeu? Às vezes não tem o reconhecimento devido, mas isso é muito importante. A pessoa está ali realmente a serviço do bem comum, a serviço do coletivo e a serviço da sociedade. E a minha presença aqui é o que eu posso fazer para homenagear vocês. Já fiz aqui nessa casa, no plenário dessa casa, numa sessão ordinária, um discurso em homenagem aos prefeitos de Quadra, então logo tomei posse no ano de 2007, porque penso que esse é um motor de uma transformação. Quero dizer para vocês também que vocês nunca desanimem. Nunca desanimem. Por mais obstáculos que vocês tenham e por mais incompreendidos que vocês sejam, sigam o caminho da retidão e sempre da procura do bem comum, de vocês fazerem o que a consciência de vocês considera que é o correto para todos. E continuem representando de direito, mas também de fato, todos aqueles que escolheram vocês. Eu acredito que a organização da sociedade civil pode ser a grande transformação desse país. E a gente não se deu conta do poder que tem a sociedade quando ela se organiza e quando ela luta pelos seus direitos. O orçamento do Distrito Federal é feito de impostos que vocês, que nós, que todos recolhemos. E tem que voltar para a gente. Em melhorias para toda a sociedade. Um dos grandes defeitos da nossa sociedade é que às vezes ela quer ser tratada pelo Estado como indivíduo e não como cidadão. Às vezes ela quer uma melhora diretamente para ela, ou um emprego, ou uma cesta básica, um lote, e não ela saber que ela vai ser beneficiada por uma ação do Estado, por ela fazer parte de um todo, na melhoria da qualidade de um serviço público de saúde, de um serviço público de segurança, de um serviço público de educação. Essa é uma grande revolução. O dia que as pessoas entenderem que o Estado tem que tratar as pessoas como cidadãos e não como indivíduos. Queria parabenizar do fundo do meu coração a cada um de vocês, dizer para vocês continuarem na luta e continuarem lutando pelo bem comum. Que às vezes a gente pode olhar e achar que tem gente que não dá valor, mas vocês podem ter certeza que tem outras pessoas que dão valor. E ainda que não apareçam muitas, a gente está de bem com a nossa consciência. E vocês têm que estar de bem com a consciência de vocês, não individualmente, mas coletivamente. Porque o papel do prefeito de Quadra nessa cidade é muito importante, para alertar o governo, para apontar o que precisa ser feito, e, na minha opinião, também para gerir os investimentos desse governo. Parabéns a todos vocês, parabéns, Raad. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ao agradecer ao deputado Regufe pelas palavras, só um momento, retorno. Quebrando um pouquinho o protocolo, a Eliette, ela tem ela gostaria de ler um pequeno trecho de um documento que chegou do IFAM, e ela pode ler daqui mesmo. Depois a gente dá seguimento. Vixe, Maria. Vejam bem, quando eu falei a vocês sobre aquela construção ali eu não pude nem, eu tinha relacionado vários itens, né, que a gente questiona, mas eu falei daquelas construções ali ao lado do Casa Parque, né, que agora ela está realmente se destacando.
Se você descer do Guará, você vai ver a intervenção a interferência que aquilo está fazendo na visibilidade do bem tombado. E aquilo ali que não poderia ter acontecido. Aconteceu porque o IPHAN comeu mosca. Ele mesmo declarou que comeu mosca. Já deve estar com indigestão, né? Porque comeu mosca já várias vezes. Mas, na reunião do PPCUB, agora na reunião do Sudoeste, né, Benedito? Eu cobrei do governo a resposta de uma moção na reunião de Foz do Iguaçu em 2008. Por quê? Porque nós encaminhamos o trabalho da Federação, o Conselho Comunitário, Sul, Norte e várias outras instituições, nós encaminhamos diretamente ao ICOMOS um trabalho chamado Ameaças a Brasília, o nome é mais ou menos esse, não tenho aqui, tenho aqui, mas isso não importa. Nós encaminhamos, e desse trabalho, analisado pelo ICOMOS, saiu uma moção cobrando do governo do Distrito Federal, do governador, veio para a Câmara Legislativa também, foi para o administrador de Brasília, mas nós não tivemos acesso a essa resposta. Então, eu cobrei no Sudoeste a resposta a esse documento, nós queríamos ter ciência. E a representante da SEDUMA disse que essa resposta tinha ido para o IPHAN e que o IPHAN ficou incumbido de passar essa resposta. Então, eu cobrei, né? E na reunião seguinte, no CREA, o representante do IPHAN, que não estava lá, o Dr. Gastal, mas estava um representante dele, leu uma minuta de um documento, né? E eu pedi também cópia. Então, eu notifiquei a SEDUMA, eu esperei 15 a 20 dias, não me deram resposta nenhuma, então eu mandei um pedido via cartório, e eu recebi ontem o documento, que, na verdade, não é a resposta total completa. É uma parte que foi da SEDUMA, né? Quer dizer, nós não temos acesso. Mas na carta do IPHAN, na carta que ele deu lá, a minuta, e que eu tenho aqui em mão, veja o que o superintendente do Gastal diz a respeito do assunto. Primeiro que ele falou lá na reunião que nós mandamos um documento sem dar satisfação ao IPHAN, não demos conhecimento. E eu disse lá, nós não temos que dar conhecimento ao IPHAN. Por que dar conhecimento? Nós mandamos da comunidade da Asa Sul, o Conselho Comunitário da Asa Sul fez um dossiê imenso, que vocês já viram, e mandei diretamente para Paris. Está lá. Ele foi diretamente, uma pessoa se incumbiu. Mas ele diz o seguinte, e o que eu quero dizer para vocês é como é que nós somos tratados. É isso aqui, esse é meu objetivo, e só em ler o final do documento foi do IPHAN para a SEDUMA e que eu recebi cópia. Então, ele diz o seguinte, permito-me lembrar-lhe ainda, ele está encaminhando à subsecretária, que em meados de 2008, salvo engano, em maio, um grupo enviou deliberadamente um relatório à Unesco, pressupostamente abordando o estado de conservação de Brasília. Esse trabalho foi feito por uma geógrafa. O mesmo trabalho que o IPHAN acolheu como definição da área de tutela de Brasília, da área tombada. É o trabalho que foi feito por ela, sem informar ao IPHAN sobre o seu teor. Tal fato, felizmente, olha o que ele diz no final, tal fato, felizmente, para o próprio bem da capital federal, não obteve repercussão além do próprio campo social de seus autores. Quer dizer, ele desmerece todo o trabalho que foi feito por técnicos, porque não foi feito pela Eliette, eu não sou técnica de nada, né? Mas feito por técnicos. Então, ele diz que, graças a Deus, para o bem da capital, o trabalho foi tão bom que ele originou uma moção cobrando resposta do governo, das administrações, do Ministério Público. É uma lista, é uma folha de A4 inteira de autoridades que receberam esse documento e que não devem ter respondido. Porque o governador, pelo que eu vi, não respondeu. Quem respondeu foi um pedaço da SEDUMA, que se agregou a um trabalho do IPHAN. Então, é assim que eles consideram os nossos trabalhos. Um trabalho de suma importância, onde ela aborda a questão do Sudoeste também, que é uma envergonha o que eles querem fazer ali à beira do eixo monumental. Então, é só para mostrar a vocês como é que eles consideram os nossos trabalhos, como se nós fôssemos meros idiotas. Obrigada. Senhoras e senhores, ouviremos nesse momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça e autor da iniciativa de realização desta homenagem, deputado Hadi Massu.
Boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu queria, inicialmente, saudar a todos da mesa, meu amigo Benedito Mutirão, Luiz Carlos. Eu confesso para vocês que eu estou meio emocionado. A minha amiga Eliette, enfim, a todos vocês que honraram a essa casa com a presença de vocês. Eu quero também pedir que encaminhe um grande abraço ao Dr. Saulo e diga a ele que a gente está torcendo para que essa cirurgia na vista seja o mais rápido possível superada para que a gente possa tê-lo novamente lutando por seus ideais e pela nossa cidade, por nossos ideais. Então, eu queria salientar algumas palavras colocadas aqui pela Eliette, pela Regina, dizer a vocês que, como a Eliette falou assim, desculpa pelo jeito, eu digo aqui, eu acho que ninguém tem que pedir desculpa, essa casa, ela é para isso, ela foi feita para esse tipo de sugestões e de reclamações e de imposições. Eu acho que aqui, essa casa funcionando corretamente, ela tem que estar funcionando para escutar vocês. Eu acho que as colocações foram colocadas de uma forma verdadeiras e, às vezes, a gente sente, estando do lado de cá, não poder estar, não permitindo que isso aconteça, não fazendo que as coisas aconteçam de uma forma diferente, mas, infelizmente, a gente também se vê, às vezes, meio que algemado, assim como vocês. Assim como as cobranças vêm para os prefeitos, que foi muito bem colocado ali pela nossa prefeita da 216, onde diz que, quando o governo não faz, quem é cobrado é o prefeito. A gente também passa pela mesma situação, porque quando o governo não faz, a gente também é cobrado, como se a gente não estivesse fazendo. E muitas das vezes a gente tenta, a gente corre, porque a função do legislativo é legislar para que as coisas venham a acontecer. Então, a gente tem a boa vontade, a gente faz os projetos, a gente faz o trabalho, vai no executivo, pede. Muitas coisas, graças a Deus, eu tenho conseguido. Eu acredito que, apesar de ter ficado aqui por 3 anos como suplente, ter tido muita dificuldade, ter passado momentos muito difíceis aqui nessa casa, eu tenho que agradecer, porque muita coisa eu consegui realizar. Consegui participar, agradeço as palavras do Hamilton, está ali também a minha amiga Ana, que participou diretamente do problema lá das 700, né, das pensões, onde, quando eu vi as declarações de alguns moradores, eu tive um que eu não esqueço nunca, quando ela disse: deputado, eu moro entre 2 pensões, entre aspas, casas de prostituição. Eu não consigo mais dormir com as minhas filhas. Então, aquilo foi como se tivesse me dado um chacoalho. E, a partir daquele momento, daquele dia, eu incorporei, juntamente com vocês, a necessidade de se fazer cumprir a lei. Porque as quadras das 700 são tombadas pelo patrimônio, é uma área tombada pelo nosso patrimônio, portanto, deveria estar sendo, sim, preservado, e jamais sendo permitido que ali se transformasse numa área comercial. A área comercial é a área comercial, é o setor comercial, jamais a área residencial das 700. Então, naquele momento, nós iniciamos uma jornada, graças a Deus, tivemos muitas vitórias, e agora eu fiquei feliz de saber que a Justiça concedeu, não uma liminar, mas concedeu em definitivo a vocês o direito de resolver essa situação. E tenho certeza que a gente vai continuar a luta até que se acabe com todas aquelas pensões, comércio, cabeleireiros, aquela situação toda. Não que eu tenha nada contra o comércio, mas aquele comércio, naquele local, eu sou contra, porque ali não é local de comércio, ali é um local residencial. Muito obrigado. Acredito, Eliette, que eu tive também assim, uma grande vitória, quando também, na mesma situação, eu fui chamado uma vez
numa reunião, foi na 203 ou na 204, quando pela primeira vez eu fiquei sabendo da dificuldade que aquelas comunidades passavam por causa do Galinho de Brasília. A gente sabia que tinha problemas, mesmo porque a gente tinha visto no ano anterior uma briga com a polícia, pessoas machucadas e pessoas em situações constrangedoras. E quando essas pessoas me mostraram fotografias de cenas de sexo explícito no meio da rua, cena de pessoas que fazendo suas necessidades debaixo do pelotis de um prédio, naquele mesmo momento eu afirmei às pessoas que estavam naquela reunião, aos prefeitos, às lideranças, que a partir daquele momento eles tinham o meu apoio. Como eu sempre falei, não sei se vamos ganhar, mas pode contar com o meu trabalho, e também entrei naquela luta juntamente com os moradores para que aquilo mudasse. Fui criticado, fui chamado de velho, fui chamado fui chamado de muitas coisas, né? Assim como uma pessoa ultrapassada porque estava contra o carnaval. E dessa tribuna, por diversas vezes, eu tentei explicar que eu não sou contra o carnaval, mas que aquela situação que estava dentro daquela superquadra, ela foi crescendo de uma forma e se tornou a ser assustadora. Então, uma quadra daquela para aguentar um carnaval durante 2, 3 dias, com quase 15, 20 mil pessoas, realmente ia levar a comunidade à loucura. Né? Eu, por exemplo, a minha esposa, que infelizmente teve que sair, porque meu filho, ela teve que pegar ele, foi rainha do carnaval. Eu saio, eu desfilo no carnaval, desfilo assim, com o meu jeito desengonçado, mas eu desfilo. Né? Quer dizer, eu não tenho nada contra o carnaval, mas eu tinha contra aquele local em que estava sendo feito aquele carnaval. Graças a Deus também tivemos uma grande evolução, eu acho que os moradores voltaram a ter sossego, né? Muito obrigado. Então, são vitórias que a gente vai conquistando no nosso dia a dia, no trabalho, de todas as dificuldades que a gente passa, que eu principalmente passei aqui pela minha condição de ter entrado como suplente, realizam. A gente vai tendo, assim, um gostinho de estar podendo resolver alguma coisa. Eu sei que muita coisa deve ser feita. O plano piloto, eu entendo que foi uma das áreas que menos teve benefícios, menos teve investimento. Eu, por ser um deputado eleito por uma cidade satélite, eu vou dar a vocês um exemplo. Foi passado a mim a obrigação de cuidar de Sobradinho 2, por conhecer muito aquela região, por ser morador daquela região. E eu trabalhei muito por aquela comunidade, não só Sobradinho 2, mas como Sobradinho 1, Nova Colina, Fercal. E eu confesso a vocês que nós fizemos muita obra naquela cidade. Hoje, Sobradinho 2 é conhecida como a cidade que mais evoluiu durante esses 3 anos. Eu tenho orgulho disso. Lá uma casa que valia 40 mil reais, hoje vale 100, por causa das benfeitorias que lá foram feitas. Naquela região, eu tenho orgulho de dizer que participei diretamente, inclusive com emendas parlamentares, na realização de 4 escolas. Uma escola na Vila Rabelo, uma comunidade muito carente, que não tinha uma escola na Nova Colina, uma escola no Morro do Sansão e uma escola que estava fechada dentro de Sobradinho 1, que é a escola classe 11, há mais de 5 anos. Isso deixa a gente realizado. Iluminamos todos os becos de Sobradinho 2. Todos os becos estão iluminados hoje. Construí um campo de futebol iluminado, um campo sintético iluminado, fizemos uma biblioteca. Eu digo que fizemos porque não foi eu que fiz. O governo faz, eu só vou atrás e brigo e levo o recurso para que isso seja feito. O administrador da cidade, o seu Osmar, um homem trabalhador, também teve uma parte muito importante, e a própria comunidade. Mas nós fizemos 18 quadras de esporte, onde tinha um lixão, nós tiramos o lixão e fizemos uma quadra de esporte, para ver se a gente botava aqueles jovens não à mercê da bandidagem. Fizemos muita coisa, e hoje lá é uma cidade realmente diferente. Agora, por que eu estou contando isso? Não para me vangloriar do que foi feito lá. Foi muito mais do que isso que eu estou falando aqui. Mas para mostrar a vocês que hoje a coisa funciona dessa forma. Cada cidade satélite tem um deputado que representa. Cada cidade satélite
ela tem um deputado que ela, bem dizer, elegeu. E, infelizmente, não criticando a nenhum, muito pelo contrário, eu senti durante esses anos que eu andei dentro das comunidades, juntamente com vocês, a falta de uma pessoa que fizesse o elo entre a comunidade, a administração regional de Sobradinho, do Plano Piloto, e o governador, e o governo, o executivo. Essa, eu acho que foi a peça que faltou ao Plano Piloto. Do mesmo jeito que em Sobradinho 2, todos os deputados, como é que funciona? Vai lá no governador, fala, olha, governador, eu estou precisando de fazer uma quadra esportiva lá na minha cidade. Eu estou precisando disso lá para a minha cidade. Cada deputado defendeu a cidade dele. Cada deputado conseguiu conquistas para a sua cidade. E eu acho que é isso que nós temos que estudar, uma forma de a gente botar, não mas que nós temos bons deputados, nós temos pessoas que não estão envolvidas em toda essa lama que Brasília caiu. Concordo plenamente quando as pessoas desabafaram aqui, dizendo da dificuldade que Brasília está passando por consequência de alguns políticos. Hoje, eu também sou vítima disso. Eu fui viajar quando eu disse, cheguei no aeroporto, o cara falou, você é de Brasília? Porque já sabe que o voo vem de Brasília. Então, pessoas tirando sarro da cara da nossa comunidade, fazendo brincadeira, fazendo chacota com a nossa cidade. Isso não existe. Brasília não merece isso. Não é porque, digo alguns, que sejam a grande maioria dos políticos estiveram envolvidos ou estão envolvidos, que a nossa cidade vai ter que pagar esse preço. Acho que, assim como disse o deputado Regufe, infelizmente, hoje, a vida no Brasil inteiro não funciona por causa de uma corrupção. Infelizmente, isso não é só de Brasília. Isso vem do mundo inteiro. Vem do Brasil, de várias partes do nosso país, e vem também agora da nossa cidade. Então, eu acho que a gente tem que saber combater isso. Quando o Regufe falou que vocês, a sociedade, vocês têm que reagir, vocês têm que achar um caminho para isso. Agora, aonde que está o grande erro? Será que está só nos políticos? Ou será que não está na gente mesmo que não está sabendo? Quem é que nós vamos colocar como político representante da nossa sociedade? Aonde você vê as pessoas trocarem um voto por uma cesta básica, serem corrompidas na sua dignidade por conta de um dinheiro, porque ela está passando dificuldades, ela tem que pegar a cesta básica porque ela está passando fome? Nós temos a obrigação de orientar essas pessoas, que agora, na próxima eleição, não se deixe mais ser enganado por esses falsos políticos. O político que chegar dentro de uma comunidade pobre e oferecer uma cesta básica, pega. Mas não vota nele porque ele não presta. Com certeza eu falo isso assim, olha, de peito cheio, porque se ele prestasse, ele não ia numa mãe de família que está passando fome dar ela uma cesta básica na época de uma eleição. Ele ia, durante os 4 anos, pelo menos uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses. Mas, infelizmente, eles só vão na véspera da eleição. E, infelizmente, maior é que ainda funciona. Eu não consigo acreditar como que isso ainda funciona. A gente vive assim, uma dificuldade muito grande na questão política. Quando eu, por exemplo, eu tenho a honra de ter palestrado durante todo esse escândalo, desde novembro, eu tenho feito palestras nas faculdades sobre ética e moral na política. Vocês imaginam o que é você entrar numa faculdade com 500 jovens para falar de política? Eu tenho feito isso. Exatamente porque eu tenho jogado a responsabilidade nos nossos jovens. Porque se nós erramos no passado, eles não podem errar mais. Eles têm que cobrar. Eles têm que exigir os direitos deles. Eles têm que saber ensinar a toda a comunidade que tem que saber votar para que isso não volte a acontecer. Não estou querendo transferir a culpa para a população que não soube votar. Mas então é que eu estou falando, o que pode ser? Acho que isso é um agravante.
Todos nós sabemos o que pode fazer, o que não pode fazer. Será que a nossa Constituição também não incentiva a bandidagem e a corrupção? Quando você faz uma propaganda no horário eleitoral, usando palavras que só universitário ou pessoa de padrão classe A entende, você está querendo ensinar o povo a votar? Uma ova. O erro parte lá de cima. Porque eu sou uma testemunha ocular. Eu olhava aquela propaganda do TSE, eu não entendia bolufas. Eu não entendia. Tem que fazer uma propaganda para o povo que elege, que tem a grande maioria, que é o nosso povo classe média, classe A e B, classe D e E, para explicar para eles, num vocabulário que eles entendam. Olha, não vende seu voto, não. Sabe? Não adianta você fazer uma fantasia de uma propaganda que acaba que ninguém vai entender nada. Então, eu acho que nós temos erros que estão vindo de cima para baixo. E não adianta. Como é que a gente fala que vai haver uma renovação aqui dentro com as leis que nós temos aqui? Hoje nós temos a maioria dos deputados daqui que tem 20 anos que estão aqui. Tem 20 anos que eles se reúnem naquele cafezinho. Será que isso está certo? Quando eu apresento um projeto que foi não da minha cabeça, porque eu tenho humildade suficiente para admitir, numa das palestras na faculdade evangélica, um jovem me deu uma sugestão, assim como eu já tive 3 sugestões. Deputado, pede para deputado distrital se reeleger só uma vez. Eu já entrei com o projeto, só que, infelizmente, ele não pôde partir daqui. Eu já encaminhei o projeto ao senador Ademir Santana, que se propôs a apresentar lá no Senado Federal. Acho que seria um caminho. Por quê? Deputado se elege, tem direito de se reeleger uma vez, assim como o governador e presidente. Qual é o fantasma de tudo isso? Não dá tempo do cara ficar 12, 14, 16, criando aquela margem e, principalmente, tirando uma oportunidade de uma pessoa que tem boas ideias e tem boa índole e que quer fazer alguma coisa, mas que se vê impossibilitada de lançar uma candidatura porque sabe que vai entrar numa canoa furada, porque ela não tem a mínima condição. Porque os que aqui estão têm condições e têm toda uma máquina à sua disposição. Eu, quando faço um projeto, me incluo nesse projeto. Eu não tenho sonho de ficar aqui por 20 anos. Eu acho que eu tenho uma missão, se eu não fizer em 4, em 8 anos, se eu não fizer, eu não vou fazer mais. Ou você tenta um cargo maior, vai para federal, vai para o Senado, vai fazer alguma coisa. Agora, pelo amor de Deus, vamos desocupar, vamos deixar que pessoas novas, vamos deixar a renovação acontecer. Então, olha, eu tenho, às vezes fico triste, assim como vocês ficam, quando vê que as coisas não acontecem. Eu fico triste. Eu, em 2007, quando aqui estive como suplente, apresentei um projeto pedindo para diminuir em 50% os cargos do gabinete, que são 24, R$89 mil. Pedi para reduzir a 50%, não no quantitativo, de 24 para 12, mas de 89 para 45 mil, que já é muito. Pedi para que acabasse com essa palhaçada de deputado receber 14º e 15º salário. Isso é o maior absurdo que existe. Fiz o projeto para que a verba indenizatória tão criticada por todos também fosse reduzida em 50%. Isso geraria uma economia de nada mais, nada menos do que 65 milhões de reais a cada legislatura de 4 anos. Só com isso. O que eu acho que é muito pouco, podia ser muito maior. Cadê o projeto? Porque, exatamente, conserta tudo. 65 milhões de 4 em 4 anos, essa proposta também foi feita pelo deputado Regufe. Do mesmo jeito que a dele foi engavetada, a minha foi também. Agora, como titular, porque, como se diz, Deus escreve as coisas
certas por linhas tortas, rodou, e hoje eu assumi um cargo de titular, quando eu não esperava mais. Voltei a apresentar novamente o projeto. Foi denunciado aqui dessa tribuna já, há uns 20 dias atrás, arquivado pela mesa diretora. Nem para que os outros deputados avaliassem, ele não sai. A mesa diretora arquiva. Ela acha, ó, isso aqui não é bom, tchau, pronto. Isso é uma falta de respeito com os demais parlamentares e principalmente com a comunidade. Eu tenho certeza, plena convicção, que eu não sou... Oi? O Ficha Limpa. Por incrível que pareça, quando eu sugeri botar uma emenda no projeto do Ficha Limpa, eu fui criticado aqui. Mas, gente, pelo amor de Deus, você é um servidor público, qualquer um de vocês que não tiver uma ficha limpa, você arruma um emprego no órgão público? Você compra menos uma televisão na Casa Bahia? Pelo amor de Deus. E por que o deputado não tem que ter uma ficha limpa para ser candidato? Agora, o projeto está lá, tá lá no Senado Federal. Foram colhidas 22 milhões de assinaturas para se mudar a Constituição brasileira. Sinal que o erro vem lá de cima. Não é verdade? Então, nós temos uma Constituição que tem que ser mexida, sim, em vários aspectos. Agora, não será que agora é a hora do povo, da opinião pública, pressionar? Ir para lá no dia da votação. Exatamente. Não será que agora essa obrigação é nossa, não como parlamentar, mas como cidadão, de cobrar? É um direito legítimo que a gente está cobrando. O mínimo que a gente quer é que o nosso candidato tenha uma ficha limpa. Gente, eu acho até graça uma situação dessa. Então, vamos trabalhar junto. Mais uma vez, elogio o deputado Regufe pelas palavras. É um jovem, tem o dom da palavra, sabe lidar com a palavra, mas ele falou coisas aqui muito importantes. E esse que a gente também tem que ver que nós temos que participar, Eliette. Nós temos que saber reivindicar, nós temos que saber cobrar. Eu parabenizo a todos vocês. Para mim, vocês são heróis, o que vocês conseguem fazer. Vocês são heróis. O projeto, inclusive, antes do deputado se ausentar, eu falei para ele, Regufe, posso apresentar esse projeto para ser assinado por nós dois? O projeto da valorização de vocês, prefeitos? Para que vocês possam gerir o investimento, vocês, mais do que ninguém, sabem o que precisa no seu bloco, na sua quadra, muito mais do que a própria administrador ou o próprio governador. Então, eu acho que isso aí seria uma gestão compartilhada, mas que o próprio governo iria ser beneficiado em tudo isso. Gente, eu não sei, eu acho a coisa tão simples, basta querer. É a mesma coisa da educação, é a mesma coisa da saúde. A gente vê, é criado uma forma, um monstro em cima da educação de que não tem jeito. Tem jeito, claro que tem jeito. A nossa saúde tem jeito. Hoje, na Brasília, está sendo massacrada por um fluxo de fora para dentro. Você vai hoje no hospital de Sobradinho, vou dizer Sobradinho, porque é onde eu conheço mais, se aquele hospital fosse para atender aquela comunidade, Sobradinho, Planaltina, estava ótimo. Mas acontece, Eliette, que você chega no estacionamento, você vai ver 25 ambulâncias, da Bahia, de Cabeceira, de Buritis, Tocantins. Quer dizer, como é que aquele hospital vai suportar? A mesma coisa que acontece em Sobradinho, acontece no Gama, acontece em Taguatinga, todo lugar. Porque hoje, nenhum prefeito, quando faz campanha, fala, olha, eu vou fazer um centro de saúde, não. Ele fala assim, ó, vocês votam em mim que eu vou comprar uma ambulância para levar vocês para Brasília. É assim que está acontecendo. Agora, vai dizer que isso não tem jeito? Claro que tem jeito. Vai dizer que isso não incentiva a corrupção? Incentiva, sim, a corrupção. Porque todo mundo sabe que o governo federal destina a verba da saúde para todos os estados do Brasil. Brasília recebe o seu, o Goiás recebe o seu, Minas recebe a sua cota. Agora, é muito fácil para um político, goiano ou mineiro, que seja lá de onde for, que eu não quero citar, ele pegar a verba da saúde e, em vez de investir na saúde, comprar uma ambulância e mandar que o povo dele venha para Brasília. Com isso, eu não estou querendo dizer
que as pessoas que vêm a Brasília não devam ser atendidas. Por favor, me entendam. Elas têm que ser atendidas. Mas, porém, Arthur, você foi acidentado lá na Bahia, ou passou mal, veio para Brasília? Ótimo, você vai ser atendido. A hora que você teve alta, vão pagar a sua conta, quem vai pagar? O prefeito lá da sua cidade. Agora vai dizer que o prefeito não vai pagar? Claro que ele vai pagar, basta o governo federal não mandar o dinheiro para ele e mandar a despesa dele para onde ele se tratou. É simples, basta querer. Então, nós temos uns caminhos, mas, infelizmente, aonde eu digo, o erro é muito grande. A falta de vontade de fazer a coisa certa é exatamente para deixar brecha para que todo esse escândalo aconteça, e vai acontecer durante muitos anos se alguém não tomar uma posição. E esse alguém somos nós. Nós temos que chamar a responsabilidade. Nós, eu digo, como cidadão, não como parlamentar, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se estarei. Terei muita dificuldade na minha reeleição. Pode ter certeza. Por quê? Exatamente porque eu não faço parte de uma máquina. Eu sou uma pessoa que sofro um isolamento aqui nessa casa. Vocês sabem disso. Infelizmente, eu não fiquei aqui 4 anos juntando recursos para gastar em 4 meses numa eleição para poder me reeleger. Gente, que conta é essa que um cara gasta 5 milhões de reais para ser um deputado distrital para ganhar 9 mil reais por mês? Onde é que está a lógica nisso? Está na cara, só não vê quem não quer. Agora, qualquer pessoa, qualquer um de vocês que tivesse uma pretensão de ser um dia candidato a deputado, que poderia trazer benefícios a essa cidade, pode tirar o cavalinho da chuva. Você não tem 5 milhões, eu não tenho. Não é verdade? Então, é onde eu digo, temos que exigir mudanças do próprio TRE, do próprio TSE. Proíbe tudo. Você vai gastar dinheiro com o quê? Proíbe trio elétrico, proíbe carro de som, proíbe bandeira, proíbe aquele tanto de menino bandeirando no meio das ruas. Se me perguntar se eu faço, eu vou ter que fazer. Se eu não fizer, eu estou fora. Não é verdade? Não, estou sendo honesto. Se eu quiser participar de uma eleição, eu tenho que ter tudo isso aí, senão não adianta nem eu ir. Agora, não é muito mais fácil se restringir a despesa para que qualquer cidadão com 100 mil, com 50 mil, possa fazer uma campanha e se eleger? O que é melhor para você fazer uma campanha do que a própria televisão e os meios que o governo fornece em igual condições para todos? Proíbe todo tipo de campanha, restringe a campanha eleitoral só à televisão e aos horários políticos. Você vai gastar dinheiro com o quê? Eu acho que eu não sou o dono da razão, não sou o dono da sabedoria, eu sou mais um empolgado, assim como vocês, que ainda acho que esse mundo tem jeito. Acho que esse mundo tem jeito. Hoje, eu até saí do assunto, hoje dá medo de ligar uma televisão. Hoje você liga a televisão, o que é que a gente vê? É corrupção, é assalto, é homicídio, é pai matando filho, filho matando pai, é estupro. Eu tenho a esperança que nós vamos voltar a viver um mundo melhor, como era anteriormente. Agora, depende de nós, realmente. Não adianta a gente ficar aqui, não é isso? Só reivindicando e atado. Nós temos que achar uma solução de... vocês, gente, vocês têm uma força muito grande, eu falei isso na faculdade, para 400 jovens. Vocês não sabem a força que vocês têm. A força que vocês têm é muito grande. Ela é capaz de mudar toda essa história. Agora, vocês têm que usar essa força. Vocês têm que falar, poxa, realmente eu vou ter que fazer alguma coisa a mais. Porque o que eu já fiz até hoje é muito, mas não deu para resolver. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa a mais. E eu me proponho a estar junto com vocês nessa caminhada. Vocês que são prefeitos aqui do Plano Piloto, vocês são uma situação totalmente diferente de outras. Tenho certeza, Regina, que se o seu setor comercial norte fosse lá em Taguatinga, ele estava todo gramado e todo arrumado. Se fosse lá em Sobradinho, estava também, que eu já tinha mandado fazer.
Estamos falando a verdade. Mas nós vamos mandar fazer, pode ter certeza. O que eu queria dizer com isso, gente, é que realmente a gente tem que repensar eleição. Vocês têm que ter, não só não, Brasília, plano piloto, tem condições de ter 2, 3 deputados, mas que estejam comprometidos com o plano piloto, que não esteja comprometido com um monte de outras coisas, sabe? Ele tem que ter comprometido com o plano piloto. Eu acho que isso aí ajudaria muito, Eliette, né? Bom. Eu tive em diversas reuniões, em várias quadras, eu vi muita reclamação justas, eu vi muita reivindicação justas. Agora, eu vi uma que é unanimidade. A falta de sossego do morador do plano piloto. Não tem uma quadra que não tem um bar, ou 2 que tem uma música ao vivo que atormenta todo mundo e ninguém dorme. O que nós conversamos da última vez, eu até sugeri a Eliette, sugeri a alguns prefeitos de quadra, que a gente pode começar um trabalho. É um trabalho a longo prazo, mas tem que ser dado início. Para não assustar, eu vou dar um exemplo primeiro. Vocês lembram da Zanorte, quando tinha as lojas de carro na Zanorte? Era um verdadeiro caos. Alguém acreditava que ia sair aquelas lojas da Zanorte, ia ser criada a cidade do automóvel? Eu acho que naquela época eu era o único. E fui criticado pela minha categoria. Na época eu era presidente de marketing da Agência Auto. E tinha uma loja de carro na 703 Norte. E ocupava todo o estacionamento. Eu tinha 40 carros, como todos os outros. Mas nós não tínhamos o que fazer. O dia que eu sugeri que fosse criada a cidade do automóvel, quase que me bateram. Hoje está lá a cidade do automóvel, todo mundo bem, todo mundo feliz, passando algumas dificuldades, às vezes, mais coisa do comércio, não porque estava aqui e agora está lá, e a Asa Norte tomou uma nova vida. Ela abriu espaço para outros comércios, para outros investimentos, e está aí, tranquilo. Por que não a gente criar um local para eventos, para festas e para bares que tenham música ao vivo ou queiram fazer uma boate? Não é difícil. Desde que seja feito um trabalho de conscientização do próprio empresário. Se você falar hoje assim, ó, tem um deputado doido lá que está querendo tirar os bar tudo do meio do plano piloto. Tem que tirar. Como é que vocês vão arrumar um estacionamento com o fluxo de veículos que nós temos? E quando você tem um bar, fora os habitantes da sua quadra, 90% são consumidores que vêm de fora para dentro. Quem está tumultuando as ruas das nossas superquadras hoje não é o morador da superquadra. São pessoas que vêm para um restaurante, que vêm para um bar, que vêm passar uma noite, vêm assistir um jogo de futebol. Escutei muita reclamação. Às vezes o cara não tem música ao vivo, mas tem um jogo lá, ele bota o jogo e o povo gritando e aquela coisa toda. Gente, incomoda. A pessoa que dorme, que precisa dormir, é uma questão de saúde. Então, por exemplo, está aqui. Sugere ao Poder Executivo a criação do setor de bares e restaurantes no âmbito do Distrito Federal, para atender os estabelecimentos em funcionamento no plano piloto. Agora, o que eu estou falando com isso? Nós não vamos chegar e falar, ó, acabou os bares de Brasília. Não é isso. Vamos fazer um trabalho? Vamos arrumar uma área nobre. Vamos fazer que o Poder Executivo funcione. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vai dar para cada dono de bar, que a maioria deles pagam aluguel nas superquadras, ela vai dar um terreno de 1.000 metros para que ele ali faça o seu estabelecimento, para que ali ele faça o seu bar com música ao vivo. Ele não vai incomodar ninguém, vai ficar melhor para ele, e a hora que juntar uma região só de bares e restaurantes que tenham música ao vivo, que tenham algum tipo de barulho, ele vai aglomerar mais pessoas para lá. Hoje, qualquer um que vai comprar um carro vai para onde? Vai para a cidade do automóvel. Por quê? Porque lá ele tem todas as opções lá.
Do mesmo jeito, uma pessoa que é direito do ser humano, fala, olha, vamos sair para tomar um chopp? Vamos para onde? Vamos para um lugar que ele tem diversas opções, diversas alternativas. Mas que isso seja boa para os moradores e que seja boa também para os comerciantes. Não é? Eu não quero entrar em conflito com os comerciantes. Eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês. Queria dizer que dessa reunião nós tiramos grandes proveitos. Um foi a proposta aqui do deputado Regufe, que nós vamos apresentar em conjunto, né, que a valorização dos prefeitos. O outro foi o projeto de devolver as áreas públicas das 700 que foram invadidas. Também é um bom projeto. E o outro foi o do Arthur, né, da gente botar nossas crianças, fazer um projeto de conscientização das crianças nas escolas da preservação da nossa cidade do patrimônio. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas a nossa TV distrital também tem horário. E eu também não quero ficar. Me desculpe, eu me empolguei, porque a gente também está passando um momento difícil, e assim como aqui é um local para vocês desabafarem, também serviu para mim desabafar. O que eu queria dizer a vocês, que muitas coisas eu não pude atender, porque realmente existe uma inércia dentro do governo, vocês sabem disso. Mas que eu vou estar à disposição de cada um de vocês. Qualquer um de vocês que tiver uma demanda, que quiser me convidar na sua quadra, tenham certeza que eu irei. E tenham certeza que eu vou lutar pelos interesses de vocês. Quero ter a honra de estar sempre no meio de vocês. E quero agradecer, Eliette, a você, ao seu conselho, a todos, por essa oportunidade, e dizer o seguinte: acima de tudo, temos Deus. E a esperança é a última que morre. Hamilton queria... Pois não, Hamilton. Você fazer uma lembrança à população do Distrito Federal, já que o TRE e o TSE são negligentes na questão de informações. Convencer, de levar a verdadeiro direito de cidadania àquele, às classes D e E, que ela é tratada como lixo, né, merenda, você faz aproveitar dessa canal, dessa televisão, e levar isso em todos os seus lados, aqui, todos os seus. Você dá uma colaboração. Com certeza. Mas já mexeu. Tenha certeza que isso aqui eu vou ser muito criticado por causa desse negócio. Mas não tem problema, não. Gente, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: vocês são heróis, vocês estão de parabéns. A quadra de vocês, quando a gente foi citado que algumas estão uma gracinha, e estão mesmo, dentro da condição de vocês estão fazendo milagre, e eu só tenho uma resposta para isso: é o amor que cada um de vocês tem pela região que você mora. Então, gente, parabéns a vocês, Deus que abençoe a todos vocês, e conte comigo para o que der e vier. Muito obrigado e boa noite a todos. Ao agradecer às autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado a vocês.